Boa noite a todos. Feliz ano novo, né? E já estamos começando o nosso ano novo da ABAME, né? Essa noite a gente vai ter a oficina de corretagem imobiliária, teoria e prática, com a doutora Fátima Santoro, dispensa apresentações. Tá? Aproveitando também para informar que na quinta-feira, dia 9, também às 18 horas, vai ter a mentoria da ABAME. O tema vai ser Destrave o medo das câmeras e se torne autoridade na internet, com a doutora Rafaela Vieira da Cunha. Na verdade, não é doutora, é uma jornalista, e vai ser muito interessante. Fátima, já está escutando a gente? Sim. Boa Sim. noite, Daniel. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Boa noite, Emílio, Natália, Pietra, Antônio, Vanessa, Norma e os demais que estão entrando. Entendeu? Doutora Vanessa é nova associada. Seja bem-vinda também à nossa casa. Tá? E os presentes aqui estão saudando a todos. Hoje nosso auditório está lotado. Fátima, é contigo. Um abraço. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero pedir muito desculpa a vocês, porque eu não consegui chegar na BAME. Eu estou agora aqui no Uber, saindo de Niterói. Né? Eu tive uma reunião à tarde toda com o cliente e não consegui sair antes. E quando eu estava tentando sair, desabou uma tempestade aqui em Niterói, eu acho que aí no Rio também, né? E agora que eu consegui um Uber para descer para vir para o Rio. E eu muito nervosa, querendo estar presente aí para uma oficina que a gente é, preparou com carinho para os associados. Mas antes de entrar, doutor Daniel, no nossa oficina, eu não sei se você chegou a conversar com eles ou a doutora Alessandra sobre as nossas propostas, do que nós estamos querendo, né, desenvolver e vamos desenvolver agora em 2023, porque esse é o nosso primeiro momento em 2023, né, estávamos com o nosso recesso, e aí o que a gente imaginou? A partir de março, logo todas as palestras de março, acredito eu, nós vamos dar uma atenção especial às normas, né, da corregedoria que saíram, o novo Código de Normas, que é muito importante para nós, advogados, com todas as questões extrajudiciais. Por sinal, no ano de 2022, nós fizemos várias palestras, tivemos a oportunidade de receber aqui na BAME o presidente da Associação de Registradores, o doutor Sérgio Ávila, inclusive ele até participou do ENAI também, mas veio em palestras aqui, né? O doutor Carlos Firmo, né? O tabelião do 17º. Tivemos também o presidente da ASPEM, né? Da Associação de Registros Civis, e tivemos a doutora Arraes, né? Que também é uma tabeliã extremamente conhecida nos cursos preparatórios para concursos de notários e registradores. Então, assim, nós já estamos com muitas palestras que nós já fizemos em 2022 de atos extrajudiciais, como o uso capião, adjudicação compulsória, né, dentre outros. E vamos continuar, então, nessa mesma linha, mas destacando a nova Lei 14.382, de 2022, que é a lei que nós temos hoje do Sistema Eletrônico de Registros Públicos e também as normas aqui do nosso Estado. Então, acho que é importante eu destacar isso para vocês, o que nós estamos preparando com carinho para vocês, não só como palestras, mas também mini-cursos, porque eu acho que o tema é muito vasto e merece essa atenção, né? Que a gente prepare essas palestras e esses. Tá? Então, eu queria dar essa satisfação a vocês. E agora, em fevereiro, né, a gente diz assim, quando só começa depois do carnaval, né? Nós não queríamos deixar vocês sem nenhum tipo de atividade. Então, até por força da minha vida profissional também, do que eu vejo como advogada, né, no meu escritório,
o forte a gente tem advocacia de partido, de empresas, da área imobiliária também, não só, mas também. E pelo que pela minha experiência também na docência, a gente vê que um tema importante para o direito imobiliário e prático, por isso que eu botei assim, contrato de corretagem, teoria e prática, é no dia de hoje. A gente fala um pouquinho da teoria e no dia 14 a gente botar a mão na massa, né? Pretendo, se Deus quiser, estar aí com vocês. Vou pedir na BAM que a gente faça no nosso auditório grupos, a gente pegue as cadeiras, tire aquela composição de auditório e a gente faça uma oficina mesmo, pensando num contrato de corretagem de vanguarda. O mercado ele está carente, né? Posso garantir a vocês, e acho que todos vocês que estão aqui comigo podem constatar que nós temos ainda uma lacuna a ser preenchida na elaboração de um contrato de corretagem amplo, né, em que temos de como desenvolver cláusulas onde estejam bem expressas os direitos e deveres de ambos contratantes, né? No caso da imobiliária ou do corretor de imóveis ou do gestor imobiliário, que é o corretor de nível superior, e do cliente, né? Aquele que está contratando o serviço de corretagem. A gente sabe que existe muitos contratos que nem tem cara de contrato, estou generalizando, mas nós temos contratos que são muito simplórios, em que você coloca lá o endereço, as partes, uma qualificação das partes, tem lá o objeto, que seria a alienação, a venda do imóvel, o valor de honorários, né? O valor de honorários e ponto. Né? E isso não, e às vezes bota com exclusividade, exclusividade, aquelas velhas histórias que a gente sempre viu. E não tem mais espaço. Eu digo assim, gente, não tem mais espaço para o tirador de pedido. Nós temos desde o Código Civil, que não é de hoje, né? Código Civil de 2002, com 22 na cabeça. 2002, que entrou em vigor em 2003, né? Em 11 de janeiro de 2003, ele trouxe como uma novidade o capítulo da corretagem, né? Esse capítulo da corretagem, está lá no artigo 722 ou 729, fez com que o contrato de corretagem passasse a ser o quê? Um contrato típico, nominado, o que não era até então, né? Certo que é importante destacar que aquele capítulo da corretagem, ele não trata só da corretagem imobiliária, de qualquer tipo de corretagem. Contudo, se a gente fizer uma comparação, pegar a Lei 6.530, o Decreto 81.871, ambos 78, né, que regulamentaram a profissão do corretor de imóveis, e algumas resoluções bem específicas do COFES, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, rapidamente a gente vai perceber, inclusive entre eles o Código de Ética, que esses artigos, né, foram muito inspirados com a observação do texto do nosso regimento da corretagem imobiliária, né? Não sei se todos já tiveram oportunidade, já tiveram a análise desses artigos, mas foi um divisor de águas, né? E graças a Deus, além desse divisor de águas, nós temos as resoluções do COFES, algumas mais recentes, outras que foram alteradas, que estão agregando valor a essa nova realidade. O que eu percebo no meu dia a dia? Está passando aqui uma sirene, desculpa. O que eu percebo no dia a dia? Que muitos colegas não conhecem as resoluções do COFES. Desculpa a sombra aqui no carro. Vocês ouviram? Muitas pessoas não conhecem as resoluções do COFES. Lá no site do COFES, vocês têm essa oportunidade de baixar todas as resoluções, inclusive com as novas redações, né? Isso é importante, porque vem agregar a lei, né, a 6.530 e o decreto 81.871, mas também ao Código Civil. Então, eu estou dando essa prévia para vocês,
para a gente poder analisar o contrato com outro viés. Um viés de um contrato que é importante, um contrato completo. Não estou dizendo que tem que ser um contrato muito longo, não. Ele pode até ser sucinto, desde que a gente traga a segurança jurídica e a segurança, já que eu estou falando de contrato de corretagem imobiliária, a segurança, né, na intermediação imobiliária. Tá? Isso eu acho que é um divisor de águas que a gente tem que encarar. Né? Quais seriam esses diferenciais necessários? Por isso que eu gostaria muito de estar aí com vocês e fazer pergunta mesmo. Quem já parou para analisar essas fragilidades? Quem já teve um problema prático, né, pela falta de um bom documento, de um documento seguro, em que tem ali efetivamente as penalidades pela impontualidade, as penalidades até para o vendedor que não cumpre, não vem a honrar com o que foi contratado e que o corretor ou a imobiliária precisou, né, ir para o judiciário para lutar para o recebimento dos seus honorários. Né? Não sei, Daniel, eu estou aqui não conseguindo ver quantas pessoas tem na sala, né, em termos virtuais. Oi, Fátima, tem bastante gente. Que Tem bom, pessoas que online. bom. Na sala, eu acho que tem mais 8, pelo menos. Está chovendo muito, muita gente mandou mensagem. Daqui a pouco eu boto a câmera aqui para você ver a turma, tá bom? Que bom. Não, eu estou fazendo porque eu queria começar essa oficina, porque oficina não é palestra. A Sim. oficina é exatamente a gente bater essa bola. Eu vou pontuar, né, o que, no dia de hoje, o que eu gostaria de destacar para vocês, para que no dia 14 a gente já possa estar desenvolvendo. Eu vou disponibilizar, inclusive, um material de PowerPoint para vocês, né, em que a gente fala tanto aqui da Lei 6.530 e do decreto, mas de algumas resoluções do COFEM e o Código Civil, para a partir daí a gente pensar juntos em cláusulas que a gente chamaria assim, cláusulas, entre aspas, obrigatórias, que eu não posso pensar num contrato sem ter aquelas cláusulas. Aí eu colocaria cláusulas de interesse das partes e colocaria como um viés, digamos assim, até didático, cláusulas de vanguarda que hoje o corretor, a imobiliária tem que pensar. Né? Aqui, cláusulas de vanguarda, pensando na nova realidade digital, né? Que também, né, os corretores têm que estar atenados, na agilidade dos negócios, até das arras, hoje a gente podendo fazer através, né, 100% de forma digital, utilizando inclusive os cartórios, né, de notas. Você hoje, como todos nós sabemos aqui na sala, que podemos fazer procurações públicas através de sistema online, escrituras de compra e venda, de inventário, de tudo. Então, isso é uma realidade que o corretor de imóveis ele tem que estar extremamente afinado. Eu te falei, comecei minha fala aqui com vocês falando da importância do que a BAME, nesse ano de 2023, quer dar mais ainda a tudo que seja, que está saindo, que já saiu em 2022, e que é importante, do que veio como alteração, né, no novo Código de Normas, né, para que a gente possa perceber que nós, advogados, como operadores do direito, temos que estar atentos para orientar bem os nossos clientes, e dentre esses nossos clientes, como é meu caso e de muitos de vocês, nós temos dentro do escritório cliente quem? A imobiliária, corretores, corretores associados, alertá-los, né? As incorporadoras que vão contratar as imobiliárias para a venda, né, de lançamentos imobiliários, né, com exclusividade de uma imobiliária fazer toda a venda de um novo lançamento imobiliário. Então, tudo isso tem que ser pensado. Né? Quando eu falei da importância das resoluções do COFEC, aí eu quero que a mediação do doutor Daniel,
Quem aqui na sala já teve oportunidade de ler a Resolução 5 de 1978? Olha o tempo, gente, do COFES. Alguém já leu essa resolução? Medir aqui para mim, Daniel, que pelo celular fica difícil eu ver quem está falando aqui, porque está escuro, eu estou dentro do Uber. Não, não. Estou ansioso para você comentar. Não, então, olha só, essa resolução, gente, é de 1978. Sabe de que ela trata? Normas para um contrato padrão de intermediação imobiliária. Eu sempre, quando eu dou ou uma palestra, ou uma aula, né? Eu tenho uma disciplina que eu dou na universidade, no curso de negócios imobiliários, que é Princípios Gerais de Corretagem de Imóveis. Eu tenho até um livro com esse nome, Princípios Gerais de Corretagem. E ali, tanto no livro como na sala de aula, quando eu vou dar aula de corretagem, de contratos de corretagem, eu faço essa pergunta que eu acabei de fazer a vocês. Porque, olha só, 1978, tem que até fazer uma conta rápida, quantos anos tem isso? É? Mais de 40, com certeza. E lá nós temos várias cláusulas, é uma resolução do COFES, colocando cláusulas, olha só, para um contrato padrão. E lá, eu vou mandar para vocês essa resolução, e vocês também podem baixar no site do COFES, está lá, qualificação das partes, objeto para venda, o sinal, o valor do sinal. Ele coloca data de vigência do contrato, ou seja, as condições da venda. Lá atrás, gente, 1971. E o que a gente percebe nesses anos todos? E muitos corretores que não conheciam essa resolução, que é muito melhor, pontua, né, o que deve ter um contrato, né, básico, vamos dizer assim, muitos, durante anos, nem conheciam essa resolução, faziam aqueles contratos muito singelos, só colocando mesmo, como eu falei há pouco, a qualificação das partes, o objeto, né, para venda, os honorários e ponto, né, e exclusividade ou não. Não sei se vocês concordam comigo. E já podiam estar desenvolvendo um contrato maior, melhor, né, utilizando a resolução número 5. Após a resolução número 5, nós tivemos outras resoluções importantes, já entrando na década de 90. Né? Então, aqui vou destacar a 458, a 492, todas elas eu vou mandar para vocês. Tá? Por que eu estou destacando essas resoluções? Inclusive, a 458, quando ela surgiu em 1995, ela exigia que os contratos tinham que ter cláusula de a palavra exclusividade, obrigatoriedade de contrato e com exclusividade se fosse fazer uma intermediação, divulgação pública, né, da publicidade. Essa redação hoje mudou, não é mais assim. Eu já vou mandar a resolução atualizada para vocês, em que se tirou essa palavra da exclusividade, mas manteve a obrigatoriedade. Ficou escuro, né, gente? Eu também estou escuro aqui para vocês. Tirou a palavra exclusividade e sim a obrigatoriedade do contrato de intermediação. E isso veio, isso foi alterado pelo COFES por pedidos da categoria, né, para que tirasse. E eu sempre digo que, já dizia, mesmo quando ainda tinha, melhor dizendo, essa redação antiga, da 458, que, gente, tanto faz ter ou não, que existia uma discussão. Fátima, por que uma resolução obriga e a lei e o decreto são totalmente omissos? Eles não falam nada de exclusividade. Eu falei assim, olha, a resolução veio exatamente para estancar, porque a resolução entre os inscritos é como se fosse lei entre as partes. A gente não tem que respeitar o nosso Estatuto da Ordem. É a mesma coisa. Aqui sumiu. Oi, eu estava me vendo, agora não estou me vendo mais. Agora estou.
Oi, doutora. Não, é que eu botei a resolução aqui para vocês darem uma olhada. Ah, quem falou? Desculpa. Caroline. Quem? Caroline. Não estou ouvindo direito. Quem? Tá, Vani. Ah, foi a Caroline. Isso. Foi isso? Ah, tá. Tá bom. Pessoal vê, tá? Vocês colocaram na tela qual resolução? A 78. A resolução número 5? Deixa eu ver aqui. É isso? Vamos puxar aqui de novo, só um minuto. Isso. Tá. É interessante, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Uhum. Todas essas resoluções eu vou estar mandando e também um PowerPoint com 81 slides, que é bem completo, que eu quero que vocês tenham na mão para na terça-feira que vem, a gente possa fazer essa oficina prática, né, de elaboração mesmo de cláusulas, tá? Porque eu acho que vai ser importante para a gente poder fazer isso. Então, voltando, lá nessas resoluções da 458, eu dizia para os meus alunos assim, gente, independentemente de a gente ter uma resolução, Fátima, a lei não fala nada, então o que vale? A lei, uma resolução pode ser acima da lei. Gente, entre nós, né, quem é inscrito no Conselho Regional dos Direitos de Imóveis, né, essa resolução é como se fosse uma lei entre as partes. Tá? Então, houve uma omissão, porque tanto a Lei 6.580 e o decreto foram aprovados numa época de muita incipiência no mercado. Era um momento em que ainda não se tinha uma visão como nós temos hoje, um profissional liberal, ou de um executivo, de um empreendedor na área imobiliária, como nós temos hoje no mercado imobiliário. Né? O corretor, as imobiliárias com uma visão de gestão, de empreendedorismo. Essa visão é muito recente, naquela época não se tinha. Então, a lei, ela realmente ela reflete isso. Né? Ela já teve algumas alterações, mas ainda hoje necessita, sem sombra de dúvida, de uma atualização. Na verdade, já existe um projeto, inclusive o presidente do COFES, o João Teodoro, tem falado nesse projeto que vai já está no forno para sair uma nova lei, e é necessário mesmo que venha para atender essa nova realidade. Então, na época, eu dizia assim, gente, a partir do momento que nós temos hoje o Código Civil, em que nós temos um artigo que nós vamos ler junto, que é o 726, não sei se vocês já tiveram que botar todos aqui, já analisar, ele diz com todas as letras que se existir um contrato de corretagem com a cláusula de exclusividade expressa existindo para que com data de vigência do contrato e respeitar aquela data de vigência, se o vendedor vender direto ou vender através de uma outra administradora ou de um outro corretor, se tiver a cláusula de exclusividade, aquele corretor que provar que ele não foi inerte, que ele estava pontual, cumprindo suas obrigações contratuais, ele tem direito a receber a integralidade do que foi contratado. Mas, para isso, tem que ter a cláusula da exclusividade. Então, eu dizia para os meus alunos, gente, independente de discussão, bota ou não bota, a cláusula de exclusividade é uma segurança jurídica, porque você é o único que está vendendo, você é o único que está com a chave do imóvel, você, nesse momento, está com a posse direta do bem. Né? Então, você tem que ter todos eles, explicar para o seu cliente que nada vai acontecer com o imóvel, porque você e seus prepostos é que tem autorização expressa para entrar, né, no imóvel. Né? Se você entrega para 10 imobiliários uma chave do mesmo imóvel, né, e vem esse imóvel a ser invadido, a ter um incêndio, eu já tive um caso assim, né? Colocaram fogo, tiveram a pessoa pegou a chave para mostrar, para ver o imóvel na portaria, coisa errada também, e não uma das imobiliárias deixou a chave na portaria, a pessoa foi lá, já tinha fechado a imobiliária, o que ela fez? Fez uma festa. Nessa festa, muito jovem e tudo,
o imóvel todo acapetado, entrou, foi uma cinza de cigarro, ele deu um incêndio no imóvel, acabou com o imóvel. E aí a responsabilidade, olha que confusão, né? Então, a exclusividade ela é importante não só para uma boa qualidade na prestação de serviço, mas também para a segurança imobiliária, para a segurança jurídica, né? Então, é um outro olhar. Então, eu digo muito isso. E o investimento, porque na compra e venda é diferente. A compra e venda ela é diferente da locação, né? O corretor imobiliário, muitas das vezes, ela investe, ela banca, né, anúncios em Zap, ela faz vídeo, ela faz em cima, ela faz vídeo, ela faz várias situações e isso e tem um custo, né? No YouTube, nas redes sociais, anúncios caríssimos, então ela faz o investimento. Eu digo, gente, quem trabalha sem exclusividade é como se estivesse numa gincana, porque um só vai vender, no máximo uma parceria. E aí o reembolso, né? Quem vai ter a devolução disso? Ninguém, né? Quer dizer, só um. Então, de certa forma, isso traz um prejuízo para os demais que estão ali. Está escuro, né, gente? Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou tirando a câmera porque não está legal. Eu acho que vocês se incomodam de eu ficar sem a câmera? Não, tá tranquilo, Fátima, tá dando para escutar. Então tá, porque eu estava achando que estava dando interferência. Então, Ok, o que manda eu quero dizer para vocês? Que essa é uma visão, é um questionamento que eu estou trazendo, eu estou instigando vocês, né, a pensar, né, sobre essa questão, que quando você deixa a chave, né, várias imobiliárias com a chave de um mesmo imóvel. Você tem não só a questão da segurança, né, de cuidado daquele imóvel, de ir lá uma pessoa ir ver aquele imóvel e fazer uma ocupação indevida, ou fazer um estrago, fazer um furto, né? Você pode ter um imóvel que esteja uma decoração, uma boa decoração com objetos, e a imobiliária, deixando a chave na portaria ou com vários, poderá ter ali um furto e você ter um problema com o cliente, né? Então, eu até abro aqui uma janela e já trago para vocês essa reflexão, né? Hoje nós temos outras formas muito mais modernas, até de fazer uma operação de como orientar essas chaves. Ou hoje nós temos os vídeos, né? Todas as imobiliárias, as administradoras podem fazer os vídeos para até as pessoas escolherem os imóveis para venda. A mesma coisa a gente pode fazer as visitas, que a gente chamaria as visitas direcionadas por vídeo, e já selecionar aquelas que efetivamente a pessoa assim, despertei o interesse, quero comprar, e aí você levar, pessoalmente marcando dia e hora. Hoje a gente tem essa possibilidade, mas tudo isso firmado dentro das cláusulas de um contrato. É isso que eu quero destacar muito com vocês, tá? E por que eu estou destacando tudo isso? Os artigos 722 e o 729, que para não cansar vocês, eu não quero estar lendo os artigos, mas eu vou pontuar o que mais chama atenção. O artigo 722, ele é o artigo que trouxe para o mundo do direito o contrato de corretagem de forma nominada, típico, porque ali ele fala o que vem a ser o contrato de corretagem, né? Então, o artigo 722 já inicia falando da chegada desse contrato. Existe ali a relação bilateral do contratante e do contratado. O artigo 723 é um artigo importantíssimo, que tem a ver demais com tudo que eu já iniciei a falar com vocês aqui hoje, né? Em termos da importância para a segurança imobiliária, para a segurança jurídica, eu ter um contrato
bem feito. Porque o artigo 723, Daniel, você tem como colocar ele na tela para todo mundo assistir, senão eu falo de cabeça. Tá? O artigo 723 ele fala de responsabilidade, né, civil, né, do corretor, em que ele diz que o corretor tem ele é obrigado a prestar com diligência e prudência, né, esclarecendo, informando ao cliente todas as informações acerca do negócio. Gente, o que é tudo? Né? O que é tudo para mim pode não ser tudo para o Daniel, pode não ser tudo para a Pietra, né, que está, acho que, assistindo a gente. É muito subjetivo, né, o que é tudo. Então, a Lili diz em 2 momentos, tanto no CAPT como no parágrafo único, que o corretor ele tem que dar todas as informações e todos os esclarecimentos acerca do negócio e do imóvel. Todos os riscos do negócio. Como é que ele vai fazer isso? Ele tem que ter, então, gente, mais do que nunca, um contrato muito bem estabelecido, colocando os direitos e deveres, as obrigações, né, por exemplo, do contratante, o proprietário, entregar uma certidão negativa, uma certidão de ônus reais atualizada, ou viabilizar para a imobiliária essa certidão, apresentar a convenção do condomínio, o regimento interno, dizer que aquele imóvel está livre, desembaraçado, que não tem dívida de condomínio, trazer uma declaração da cota condominial, da administradora do condomínio, que não há dívida de condomínio, pegar uma certidão de quitação fiscal, provando que não tem débito, entregar para a imobiliária, saber o que ela está vendendo. Né, gente? Não pode fazer mais parte do nosso mundo a gente não ter esses elementos na mão, né? Ter a chave do imóvel. Não existe isso. Até para começar a vender, hoje temos que ter uma coisa chamada laudo de vistoria de entrega desse imóvel na imobiliária. Como é que o corretor, como é que a imobiliária está recebendo esse imóvel para venda? Vocês já pensaram nisso? Acredito que sim, muitos que estão aqui na sala com certeza já fazem essa parte, isso é o óbvio, né? Isso que você está colocando é óbvio, mas a gente não vê no mercado. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu vivo, né, no dia a dia, essa realidade, vamos dizer assim. Alguns fazem, outros não fazem. Já vi o sentido, em alguns momentos, até pela minha própria realidade, né? Eu já estou à frente do curso de negócios imobiliários, vai fazer agora mais de 23 anos, então o tempo anda, né? O mundo anda, então a gente vê que tem já muitos gestores que passaram, até no próprio Cresce, em cursos livres, e eu já fiz essas palestras, esses cursos, essas oficinas, destacando. Então já tem muita gente atenado a isso, né? De ter esse cuidado em termos de documentação prévia e de vistoria prévia. Então, você receber o imóvel do proprietário e ele assinar junto com a imobiliária como está recebendo. E hoje nós temos as ferramentas de vanguarda, como filmagem, dependendo do tipo de imóvel, que tenha muitas benfeitorias voluptuárias, por exemplo, fazer até uma ata notarial. Eu já usei a ata notarial de vistoria para venda. Né? Há pouco tempo mesmo nós fizemos dei orientação para uma ata notarial de uma venda de um prédio, que a gente chama assim, porteira fechada, vendendo com móveis, era um prédio não residencial, e estava sendo vendido o bem imóvel, mas com todas as benfeitorias e imóveis. Então, era interessante para a imobiliária ter, e também para o proprietário, uma ata notarial destacando todos os imóveis, não só o estado, mas o que estava sendo ali oferecido junto com a venda. Né? Então, é lógico que a gente só faz ata notarial, por exemplo, porteira fechada de uma fazenda, de um sítio, em que você está vendendo com porteira fechada. Ata notarial, como está pela Lei 8.985 de 94, e está lá no artigo 7º, inciso 3º, ata notarial. Né? No Código de Normas, nós temos tudo bem estabelecido, artigo 1241, 242, né? Que fala da importância. Então, tudo isso são possibilidades e que fazem um diferencial e que traz segurança.
você fazer uma vistoria como você está recebendo o imóvel, né? É importante para você estar mostrando, diz, olha, esse problema, digamos assim, eu tenho o blindex não estava em perfeito estado, então não foi numa visita dos meus prepostos com um pretenso candidato que trouxe algum dano ao imóvel. Não, já recebi o imóvel com este dano. Então, isso também é importante. Então, o laudo de vistoria ser parte integrante do contrato de corretagem, né? Como também o laudo de avaliação, principalmente se o laudo de avaliação foi feito pela imobiliária, né? Se o valor para a venda saiu de um estudo prévio, de um laudo elaborado pela imobiliária, é importantíssimo que esse laudo venha, né, até para constar como prova de como se chegou àquele valor. Às vezes o cliente diz assim, não, doutor Daniel, eu quero X para o meu imóvel. E aí o doutor Daniel vai dizer assim, bom, é um pouco acima do mercado, mas eu acho que dá para trabalhar. Ele vai fazer um laudo, vai colocar o valor que ele entende que ele fez, provando, né, com o método de rentabilidade, método comparativo, como os laudos trabalham, e vai colocar uma cláusula que, apesar desse valor, que é o valor que a imobiliária entende que efetivamente vale para a venda, como valor de mercado para venda, o contratante diz que ele quer a venda, o valor de X. Né? Então, isso é importante por quê? Porque você começa a anunciar e começa a não ter as visitas desejadas, né? Ou começa a não ter aquele retorno no prazo. E aí o cliente vai dizer assim, você não está vendendo porque o valor não foi bem avaliado. Não, o valor foi o senhor que colocou. Né? Aqui está o meu laudo, preparei tanto com método comparativo, tanto com método de rentabilidade, mas mesmo assim eu ainda aceitei, porque estava fora, mas acho que tinha chance de conseguir trabalhar o seu imóvel, porque se também estivesse muito fora, é que eu digo, para que pegar, para jogar dinheiro na lata do lixo, vocês vão investir, não vão vender e o cliente ainda vai criticar, né? Não sei se vocês já pensaram nisso. Então, faz parte integrante desse contrato de corretagem. É interessante que tenha lá nos anexos o contrato o laudo de vistoria, com todas as fotos, com vídeos, com tudo, e o laudo de vistoria também acompanhado de fotos, de vídeo que vocês acharem por bem terem condições de assim apresentar. Então, a documentação do imóvel, a documentação pessoal, né, do vendedor, tem que estar lá no cadastro de vocês para começar a venda. Mas isso é muito detalhe. Então, a gente não vende nada. Eu tenho que começar a vender. Sim, eu estou trazendo aqui uma proposta de o redondinho, né? Vamos dizer assim, o que é o ideal? O ideal é isso, é o correto. Né? Como é que eu vou vender sem saber que quem está entregando o imóvel para mim, efetivamente, além de ele ter a posse direta, ele também tem a propriedade. Não é, gente? Então, é importante que eu tenha isso tudo. Ver na certidão de ordinária se não existe nenhuma cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, todas as 3 cláusulas, né? Até da incomunicabilidade, mas principalmente da inalienabilidade. Será que tem? Né? Mas isso nunca acontece. Tudo que eu estou trazendo para vocês é que eu falo em sala de aula. Eu não sei quem está aqui em sala, se tem algum ex-aluno ou atual aluno, mas quem me conhece, eu faço isso, gente. Se eu estou trazendo o caso aqui, eu falo para os alunos, é porque eu já vivi isso em algum momento. Ou eu diretamente, ou um colega que me trouxe esse fato, mas com certeza essa realidade já aconteceu. Né? E a pessoa começa a anunciar, a investir, e aí quando vai tirar a certidão de não tirou a certidão, nem o cliente trouxe, quando ele providencia a ônus, ele vê lá, cláusula de inalienabilidade. Como assim? Como que o cliente não contou? Muitas das vezes o cliente recebeu esse imóvel numa doação e a pessoa quis lá, em penhorabilidade, até a pessoa chegar à maioridade ou a 35 anos, eu já vi. E a pessoa nem viu. Né? Não é da área jurídica, não teve nenhum cuidado de ler a certidão. Né? Não sei se tem algum comentário, Daniel, você vai me ajudando aí. Tem algum comentário? Gente, eu fechei o vídeo por causa disso, tá? Porque estava
eu estava sentindo que o meu som estava esquisito, então eu Não, achei melhor fechar. tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá? Tem alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu gostaria de ouvir vocês. Oi, pessoal. Pode prosseguir. Hã? Não, pode prosseguir. Tá sem pergunta. Então tá. Ó, Então tá. Essa questão prévia, né, preliminar, que eu vou dizer assim, dos artigos, é importante, né, porque esse artigo 723 ele traz uma responsabilidade muito grande para o corretor. E atrelado ao 723, eu vou trazer aqui o texto do 927 seguinte do dever de identitar, né, em que ali a gente podemos falar da responsabilidade objetiva. Podemos trazer também o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, né, em que no CAPT ele traz ali a responsabilidade objetiva e no parágrafo 4º ele diz que a responsabilidade é subjetiva, que eu tenho que provar a culpa para o profissional liberal. Mas aí eu jogo para vocês já uma reflexão, né? O mercado da compra e venda, né, da intermediação imobiliária, muitas vezes, esse corretor ele não tem vínculo, né? Ele é um autônomo, está dentro de uma imobiliária e ele faz um papel de preposto. O que é de preposto, Fátima? Ele tem, muitas das vezes, a chave da imobiliária, ele tem um cartão de visita com o nome dele e a logo da imobiliária, ele tem um crachá da imobiliária, mas ele é um profissional liberal. Só que, ao mesmo tempo que ele tem a roupagem de um profissional liberal, ele tem uma roupagem de preposto, né? E aí, desta forma, já vimos várias ações em que se aquele que comprou ou que está vendendo, o que comprou ou que está vendendo entra com uma ação contra a imobiliária, ele vai trabalhar a responsabilidade objetiva, onde não há, né, que provar a culpa, né? Porque aquele corretor ele estava trabalhando dentro de uma pessoa jurídica, né? E ali se identificando, se apresentando, né, como parte integrante daquela empresa. Então, eu trabalharia ali o CAPES do artigo 927, né, combinado com o CAPES do artigo 14 e o artigo 723, que é específico para corretagem. Então, é mais para justificar vocês como é importante eu ter um contrato em que esteja muito bem estabelecido a responsabilidade do contratante da apresentação pessoal, documentação pessoal do vendedor, se casado, né, do cônjuge, seu cônjuge, e também do imóvel, como também a responsabilidade, né, na apresentação tempestiva de todas as certidões, declarações que deverão ser apresentadas logo após a concretização das arras. Né? Por quê? Porque depois da apresentação das arras, Fátima? Porque começa a rodar o meu taxímetro, se tiver as arras, para o que é a data para a lavratura da escritura, em que eu tenho que apresentar, se for um cartório de notas, se não for um financiamento, vamos dizer assim, eu tenho que estar arquivado lá nas notas, no dia da lavratura, todas as certidões, né? E elas têm tempo de vida. Só que a ônus reais é uma certidão que eu não posso, eu tenho que ter já no momento do início da intermediação da venda, né? Para trabalhar essa venda. Também coloco aqui eu conhecer o imóvel. Então, a convenção do condomínio, que não é muito usual, com regimento interno, é importante. Imagina que uma pessoa quer comprar um imóvel, né, e tenha animais de estimação. A gente sabe que a jurisprudência ela já beneficia, né, aquele que tem um animal de pequeno porte, de médio porte, que não está trazendo nenhum desconforto nem perigo. Mesmo que a convenção diga que é proibido, a gente consegue essa liberação tranquilo e ninguém é muito difícil ser julgada procedente a retirada desse animal. Mas, contudo, vale a pena a gente observar, né, essas questões, o que diz a convenção com relação a essas questões. Um outro dado importantíssimo antes da venda, a imobiliária, e isso constar no contrato, que ele fez a busca prévia, ou que exigiu do cliente a busca prévia, se imagina que é um imóvel
não residencial. E aí vão vir candidatos à compra daquela loja, daquela sala, para ali instalar um negócio, fazer a busca prévia na prefeitura para ver se naquele logrador público ou naquele imóvel, naquele prédio, junto até com a própria convenção do condomínio, é pertinente aquele negócio, né? Isso faz parte também. Fazer essa busca prévia é uma segurança para a imobiliária, é uma segurança para o corretor, né? É uma segurança para saber se aquele imóvel pode... Quais são os negócios que naquele imóvel não residencial é possível que a pessoa vai conseguir tirar o seu alvará sem nenhuma dificuldade, né? Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu participei de um programa em Porto Alegre, junto até com o nosso querido saudoso Capanema, e trouxeram para a gente um caso concreto assim, de uma pessoa que alugou uma casa muito bonita em Porto Alegre, fez uma reforma maravilhosa na época, e na hora que ela foi tirar o alvará, ela não pôde tirar porque naquele logradouro público não podia aquele ramo de comércio que ela se propôs. O que ela fez, gente? Ela entrou com uma ação. No caso, não era compra e venda, era locação. Ela entrou com uma ação contra a administradora, que não avisou, que não podia, que não tinha, né, a possibilidade de ali instalar aquele negócio. Tá? Então, são coisas que a gente pensa assim, mas é responsabilidade minha, quem quer alugar, quem quer comprar, que veja. Não é bem assim, né? Então, por exemplo, você em Copacabana mesmo, tem ali na Nossa Senhora de Copacabana prédios que são mistos, tem galeria e em cima é residencial. E a convenção do condomínio traz uma série de limitações para tipos de comércio nessa galeria. Ipanema e Leblon também temos várias galerias de lojas, prédios mistos, em que a convenção também traz uma série de restrições a tipo de comércio. Então, imagina, para a pessoa querendo comprar, vai vender um imóvel, vem um comprador, compra, e depois ele é surpreendido que aquele propósito que ele tinha, que ele comprou o imóvel para aquele propósito, ele não vai poder fazer porque há uma vedação na convenção. Ou, no caso, também, saindo da convenção, que aquele ramo de comércio não pode acontecer naquele logradouro público. Então, são questões que eu digo, é a prévia do contrato, que a imobiliária tem que estar muito bem afinada com o seu proprietário para botar esse imóvel à venda. E amarrar tudo isso no contrato. Porque, Fátima, vamos lembrar do artigo 723, tem que prestar todos os esclarecimentos, todas as informações acerca do negócio. É obrigado a trabalhar com prudência, né? E não pode ser negligente. Né? E aí eu trago para vocês o artigo 186 do Código Civil, a lei do 927. O artigo 186 é que fala do que? Dos atos ilícitos, parte geral do Código Civil. Né? E ali destacando o quê? A responsabilidade não só material, mas também a responsabilidade do dano moral. Né? Então, a gente vai puxando uma coisa, outra, eu brinco assim, a gente vai tirando da cartola todas essas situações. Eu comecei a minha fala com vocês aqui hoje dizendo, gente, nós temos que pensar num contrato de vanguarda, num mercado hoje pujante, num mercado hoje maravilhoso, mas que temos várias novas variáveis, né? De tecnologia, de ferramentas, em que o seu cliente tem condições de checar tudo. Eu digo que a gente hoje vive num grande Big Brother, né? Em que você aperta o papai Google e você tem acesso a tudo. Doutor Daniel, somos de uma outra geração, né, Daniel? Da geração ainda de que se a gente queria ver alguma coisa, eu tinha que pegar, ir lá no fórum e tirar uma cópia de um acordo. Hoje eu entro na internet, entro no Tribunal de Justiça, eu tenho tudo na minha mão. O meu cliente hoje, ele entra lá no Planalto, ele imprime qualquer lei, né, qualquer decreto que ele quiser, não é? Então, essa é a nova realidade. O meu cliente está ali, de certa forma, fiscalizando cada passo da gente. Né? Eu falo do corretor, eu falo do advogado, mas isso também é a mensagem para o corretor. Né? Então, eu digo, gente, hoje vocês, como corretores, não estou aqui dizendo que vocês têm que dominar
né, o processo civil, eu digo processo civil não, mas o direito material civil, naquilo que é pertinente à intermediação imobiliária, vocês têm que conhecer. Logicamente, vocês têm que ter um bom jurídico ao seu lado, mas quando você vai atender um cliente, você tem que entender, você tem que saber analisar uma certidão de danos reais, você tem que saber analisar uma convenção, com o seu regimento interno, você tem que ver, solicitar previamente à administradora, junto com o seu cliente, solicitar que o seu cliente solicite à administradora se o imóvel você vai começar a anunciar está quite com as obrigações condominiais. Se não tiver, a gente já sentar com o cliente, amarrar isso no contrato, né? Como é que vai ser feito esse pagamento, né? Nós temos alguns artigos do Código Civil que a gente deve colocar, inclusive, no contrato, e até nas próprias arras, né? Quando for firmar as arras. E aí, dependendo do como está a saúde jurídica desse imóvel, pensar ter melhor arras confirmatórias, né, em que não dá o direito de arrependimento, artigo 418, 419, ou se é melhor para a segurança jurídica do cliente e sua, as arras penitenciárias do 420. E vou amarrar isso no meu contrato? Sim, vou amarrar no meu contrato que o contratante, no momento das arras, solicita que, se o escritório de corretagem, junto com o seu jurídico, vai elaborar as arras, que faça através das arras tais. E aí, quem vai esclarecer isso para o cliente? Naquele momento ali no salão, é o corretor, né? No primeiro momento. Ele deve entender disso. Vocês concordam comigo, como advogados? É a prévia, né? Vamos dizer assim. Logicamente que a elaboração até das próprias arras, que o jurídico, né, venha a fornecer de uma forma segura como que tem que elaborar essas arras. Mas lá no contrato de corretagem, eu colocar, principalmente, imaginem vocês, que o cliente diz assim, não, olha, eu moro no Japão, eu vim aqui só contratar vocês, não tenho como ficar aqui. Vai ter que lavrar o quê? Uma procuração pública para você poder, inclusive, não só representar nas arras, mas também no momento da compra e venda. Então, isso tudo tem que estar dentro do contrato, né? A obrigação da elaboratura da procuração, os termos da procuração, né? Colocar as condições do negócio, como que o corretor vai ter que representá-lo, e ali a gente deve colocar as arras, momento de recebimento das arras, percentual das arras, né? O saldo restante, se pode ser feito financiamento daquele candidato a compra e venda, isso tudo vai ter que estar não só no documento de representação, mas também no contrato, né? Então, são muitos detalhes que a gente não pode desprezar no contrato de corretagem. Não é só não é a simples qualificação das partes, não é simples identificação do objeto, não é simples o prazo de vigência, né? Se eu vou vender um imóvel que está alugado, eu tenho que a imobiliária ter uma cópia do contrato de locação. Tem que olhar o contrato de locação, se está para o prazo determinado, se está no prazo indeterminado, se tem cláusula de vigência em caso de alienação, artigo 8º do Código Civil, que se tiver cláusula de vigência, eu tenho que ver se tem prazo determinado, cláusula de vigência, e se está lá na matrícula do imóvel, né, o registro, né? Existe até um erro material no artigo 8º da Lei 8.245/91, que ele fala a palavra averbação, mas na verdade é registro. É só a gente olhar lá o inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015, 73, que você vai ver, inciso 1º, cláusula de vigência é caso de registro. O que é caso de averbação, no caso de direito de preferência. Então, isso tudo tem que amarrar, porque se eu recebo um imóvel alugado, eu tenho que saber se ele já fez a notificação prévia, se não fez, o que nós vamos fazer, cobrar a nossa hora técnica, que é diferente da compra e venda, né, do percentual da compra e venda. Isso tudo tem que estar lá amarradinho no contrato. Então, veja, Fátima, é tão simples fazer um contrato, é só copiar a coluna do Papai Google, um contrato de corretagem bem feito. Com todo respeito, eu entendo que não. Eu entendo que não, né? O contrato de corretagem, ele tem várias nuances. Não é uma receita de bolo. Cada situação, cada imóvel, cada proprietário, cada imobiliária, cada corretor tem uma realidade, né? Então, são situações que, por exemplo, cláusula de vigência é um caso que é importantíssimo,
Imagina uma pessoa que está querendo comprar um imóvel para automaticamente, sabendo que tem locatário, ele vai entrar com uma denúncia vazia porque ele quer o imóvel. Como novo adquirente, a regra geral é que, mesmo estando no prazo determinado, o novo adquirente, ele, a partir do registro, tem 90 dias para notificar e dá 90 dias para o locatário sair, salvo se estiver a cláusula de vigência no contrato. Então, vocês concordam comigo? O corretor, a imobiliária, tem que saber disso. Tem que ver que, se tiver, cada candidato que vier ali, se candidatar para querer comprar o imóvel, olha, o senhor vai comprar, mas olha, existe uma cláusula de vigência, o senhor não vai conseguir ter a posse, o contrato está em prazo de vigência, está no prazo determinado, então a emissão da posse, a posse direta, vocês não vão ter de imediato. Né? Se não tem cláusula de vigência, tem que ver se houve a notificação prévia, se foi a notificação para o direito de preferência, se foi respeitado todas as condições do direito de preferência, né? Porque não se pode vender com preço a menor. As condições de sinal, as condições de financiamento ou não, tem que ser igual, porque aquele locatário, se ele vê que ele foi preterido, aí vamos lá para o artigo 33 da Lei 8245, se o contrato tiver 30 dias registrado, averbado, aí é o inciso 2º do 167, na matrícula do imóvel, há o direito até da adjudicação daquele locatário, daquele imóvel. Olha quantos detalhes, gente. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês, assim, pequenas nuances importantes, mas é do dia a dia, porque eu posso vender um imóvel alugado, eu posso receber um cliente que quer deixar na imobiliária um imóvel alugado e você é o jurídico daquela imobiliária, você tem que alertar o corretor, né, o dono da imobiliária, de todos esses cuidados. Eu brinco em sala de aula, a gente tem que ter assim, um checklist, né? Entregar lá na imobiliária o checklist, que tudo que tem que servir, todos os corretores do salão, que eu brinco, vocês têm que seguir esse checklist, gente, para poder atender bem, com qualidade, com segurança, aquele candidato, não só o candidato para deixar o imóvel para venda, como daquele candidato que vai ali procurar a sua imobiliária para comprar o seu imóvel. Né? Uma coisa que me preocupa muito é receber sinal antes do ok do financiamento imobiliário. Né? Eu estou comprando imóvel financiado. Tá. Será que tem que saber lá se já foi liberado o financiamento? Vamos imaginar, tem lá uma obra que foi feita a verbação da construção, vai lá o avaliador, digamos, de um banco e diz que não corresponde, ou aquele candidato a financiamento não consegue ter a aprovação do financiamento, você, na ânsia, já recebeu até uma parte de sinal, de jeito nenhum. O momento do sinal é um momento extremamente importante. Eu brigo assim, gente, aqui começou o início do negócio jurídico. Né? Então, eu me arrepio quando eu vejo, com todo respeito, aqueles que recebem 100% dos seus honorários no momento do sinal. Qual o ideal, Fátima? O ideal do ideal, mas aí é uma coisa que foge um pouco, muitos não concordam, no momento da lavratura da escritura. Então, quer receber antes, não recebe no momento das arcas um percentual e o saldo restante no momento da lavratura da escritura. Porque se tiver algum risco, você não tem ali o corretor já tem taxado por conta e depois para devolver. Eu já participei do Conselho do CRES, cheguei até a ser segunda vice-presidente, e a gente tem lá a comissão do CRES-Com. E, na época, a gente tinha casos assim, né, que poderia surgir, o corretor desesperado, o proprietário. Aí chegava, às vezes, o vendedor e o comprador unidos para pedir a devolução do sinal. Então, assim, e, na verdade, dos honorários, né, quando foi já recebido. Então, tudo isso a gente pode evitar, né, colocando um contrato bem feito, bem amarradinho, né, e trabalhando essas questões. Então, a minha proposta é que a gente possa trabalhar essas cláusulas. Né? Quais seriam as cláusulas, digamos, de direito, dos deveres do contratante e do contratado? Quais seriam as cláusulas importantes para se colocar com relação às artes? Né? Quais seriam as cláusulas importantes com relação ao estado do imóvel?
né? Quais seriam as cláusulas importantes com relação à obrigatoriedade da apresentação tempestiva de todos os documentos e certidões, né, para a lavratura da escritura? Né? Quem tem a responsabilidade no pagamento, né, de providenciar essas certidões? Tem alguma forma diferente de transferir, né, esse ônus para o comprador? Aí eu lembro lá o artigo 490 do Código Civil, que na aula que vem a gente, quando estiver botando a mão na massa, a gente pode lembrar disso. Né? Quero comprar, estou vendendo uma casa, né? E uma construtora procura para comprar, para ali construir uma incorporadora. Eu tenho que ter a certidão que não existe tombamento, que aquela casa eu tenho que ter a certidão, né, de demolitória. Então, são vários detalhes, né? Como também licença, o licenciamento ambiental, se estou ali numa área de preservação, de conservação permanente. Então, são detalhes que hoje o corretor ele tem que estar à frente, ele tem que estar atenado a essas questões. Né? Não sei se eu estou falando muito rápido, e já são 19 e 17, não sei o meu prazo, viu, Daniel? Vai, mais 5 minutinhos, tá? Porque o pessoal quer lanchar. Jura? Jura, vai. Tá, então, vamos aproveitar os 5 minutos e eu vou passar para vocês o seguinte. Qual é a minha proposta para a semana que vem? Quem tiver presencial, a gente faz a mesa, e aí eu convido vocês para virem. Quem tiver no virtual, a gente fazer a mesa virtual, não vai ter problema nenhum. Eu vou abrir no PowerPoint como a gente poderia já pensar cada cláusula para vocês, a gente pensar junto. Né? E aí eu vou trazer várias propostas de cláusulas importantes e quero ouvir vocês. Né? Vamos botar aí como dever de casa a gente pensar em cláusulas de vanguarda. Vamos pensar hoje nessa realidade virtual, vamos pensar hoje nos sistemas eletrônicos, né? Vamos pensar hoje que nós temos vendendo 100% imóvel de forma virtual. Né? Hoje nós temos aí a Lei 14.382, nós temos resoluções do CNJ, nós temos hoje o nosso novo Código de Normas, e isso tudo é tudo junto e misturado. O corretor, a imobiliária e o jurídico tem que estar extremamente afinado para conseguir fazer isso. Não sei se vocês concordam em olhar um contrato diferenciado. Isso é mercado, né? E o mercado está sedento para poder ter essa possibilidade de ter uma visão diferenciada. Né? A gente fala assim, da melhor qualidade da prestação de serviço. Então, acho que hoje o advogado com o corretor, de mãos dadas, eles têm condições, né, de apresentar esse novo mercado, vamos dizer assim, né, o que a gente espera. Eu tenho acompanhado o serviço, o trabalho até do próprio COFES, aqui no Rio de Janeiro, a gente hoje tem um presidente de vanguarda que tem honra de dizer que foi meu aluno e é um amigo querido, né, em que ele está atenado a isso. Né? Ele está com propostas muito interessantes para mostrar, né, para o mercado carioca e fluminense essa realidade, mas também a nível nacional. Então, eu me coloco aqui à disposição, quero agradecer, e mais uma vez, essa chuva não estava no meu radar, eu já até pedi aqui para o motorista me mandar direto para a Barra, porque está tudo parado, não sei se vocês estão vendo isso aí no centro do Rio, mas com carinho eu quero agradecer a vocês essa oportunidade e pedir desculpa mais uma vez, e até breve, e estou aberta aqui para alguma pergunta que vocês queiram. Ok, Fátima. Muito obrigado pela palestra. Semana que vem... Não, palestra não, bate-papo. Tá certo. Mas foi muito bom. É sempre bom escutar você. Você é muito experiente, muito didática. Tá? Algum dos presentes quer fazer alguma manifestação? Pessoal de casa, Emílio. Está sem som, Emílio. Liga o seu som. Está baixo. Está baixo. Está ligado, mas ele está sem voz. Oi. Vai, Emílio. Não estamos conseguindo te ouvir, não. De toda forma... Ok. Pedroso quer se manifestar, Natália.
Vanessa, nossa associada nova. Agora eu consegui aqui enxergar. Está Emílio, está o Luiz Augusto, está a Natália, está a Norma, está o Pedroso. Muito obrigada pela presença, a Vanessa. Okay. Muito obrigada pela presença de vocês. E, se possível, a gente poder estar juntinhos na próxima semana, mas senão a gente faz a nossa mesa virtual sem problema algum. Ok, tá? Só quero lembrar vocês, né, da mentoria na quinta-feira. O tema vai ser Destrave o medo das câmeras e se torna uma autoridade na internet, tá bom? Vai ser conduzida pela jornalista Rafaela Vieira da Cunha, às 18 horas. Eu quero agradecer aqui a Natália, né, que se manifestou, que gostou. Eu, mais uma vez, peço mil desculpas. Eu queria estar aí com vocês, na sede da BAME, recebendo quem está presente aí no salão, ainda mais com essa chuva, e quem também está na forma virtual. Também pegou, a Norma também está dizendo aqui que também pegou a chuvarada. É uma loucura, né, Norma? Nossa, foi muito difícil. Norma, você foi minha aluna, Norma? Estou olhando aqui o nome. Não sei se Norma foi minha, se Norma Cristina. Eu acho que eu já tive uma aluna. Ah, não foi? É muita criança na minha vida, Norma, por isso que eu imaginei que você teria sido minha aluna. Mas a gente aqui está todo mundo junto. Tá? Então, muito obrigada mais uma vez, tá? E até a próxima terça-feira. Daniel, a palavra é sua. Ok, eu também agradeço a todos. Vamos encerrar, tem um lanchinho aqui. Semana que vem, essa semana ainda temos, semana que vem, antes do Carnaval. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até a próxima terça-feira. Tchau.